Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu digitar aqui um comentário. Peraí. Pronto. Fica mais fácil colocando aqui o TAV para vocês digitarem para participar das aulas ao vivo da semana que vem. Muito boa tarde. Vocês me ouvem bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Escrevam aqui, por gentileza. Vou preparar meus pincéis aqui, que hoje a gente vai ter quadro. Hoje nós não estamos no YouTube ao vivo, estamos gravando no Zoom, porque nós não conseguimos subir no YouTube ao vivo. Então, galerinha do YouTube vai precisar vir aqui para o Instagram. Muito boa tarde. Gente, digitem aqui só se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Sandra, Ana Paula, Dai, Silvan, Maria. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Todo mundo, gente? Bora lá? Vamos começar então mais uma live do nosso projeto Terapeuta Ocupe o seu lugar no mundo. Essas lives são lives de aquecimento para as nossas aulas da jornada da semana que vem, dos dias 23, 24, 25 e 26 de setembro. Nós estamos aqui numa sequência de lives de segunda a sexta-feira, às 13 horas e 4 minutos, e hoje é a nossa penúltima live. Qual é o objetivo dessa sequência de lives? É justamente aquecer vocês, aquecer a mente de vocês com conteúdos muito importantes para que vocês possam participar do evento na semana que vem à noite de uma forma mais consciente de tudo que eu vou ensinar para vocês. Hoje eu estou com uma fumacinha aqui, estou com um vaporizador porque está muito quente e seco aqui na minha cidade. Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, gente, mas aqui o bicho tá pegando. Muito bem, essas 4 aulas que a gente vai fazer na semana que vem à noite, elas antecedem a abertura de uma nova turma de formação de terapeutas em programação neurolinguística através do método terapeuta de alto valor. O que é essa formação? É uma capacitação para você atuar como um terapeuta em programação neurolinguística e vai aprender a fazer processos de terapia. Você vai aprender a construir o teu método próprio de atendimento com foco em resultados. São processos de terapia que você vai aprender a construir que geram resultados mais rápidos e de uma forma muito assertiva. E a nossa formação, ela tem o reconhecimento do MEC. Então, você pode fazer esta formação como a sua primeira formação. Tem muita gente que me pergunta, Cláudia, eu quero ser terapeuta, o que que eu tenho que fazer? Começa por essa formação. Você pode começar do zero. Lá você vai ter tudo o que você precisa para começar a atuar como terapeuta. E para quem já é terapeuta, você vai se formar em técnicas da programação neurolinguística adaptadas para processos de terapia, independente da abordagem que você já utiliza. Fechado, gente? Hoje o tema da nossa live: o consciente e o inconsciente na visão da programação neurolinguística. Eu tenho aqui nesses dias, desde segunda-feira, dividido com vocês informações muito importantes sobre como a nossa mente funciona, como é que a gente estrutura um processo de terapia e por que processos de terapia, incluindo a programação neurolinguística, trazem resultados tão rápidos. Tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui todos esses dias servem como fundamento para que vocês entendam o que será ensinado
nas 4 aulas gratuitas da semana que vem, que eu vou fazer à noite. Então, hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais. Nós vamos entender todo esse conteúdo psíquico que é formado na nossa mente, que eu venho explicando para vocês esses dias, e que ontem, inclusive, eu detalhei por camadas, como é que a gente vai formando, como é que a gente vai construindo esse conteúdo psíquico através do que a gente chama na PNL de níveis neurológicos. Você vai tendo a influência do comportamento, do ambiente. A partir do ambiente, você vai desenvolvendo o seu comportamento através das suas habilidades inatas, das habilidades que são suas, que vêm com você no seu hardware, e das habilidades que você vai aprendendo durante o teu processo de desenvolvimento humano para sobreviver àquele ambiente. A partir daí você vai estruturando todas as tuas crenças, os teus valores, e você vai criando uma autoimagem, ou seja, você vai começando a desenvolver a sua percepção da sua identidade. Só que essa identidade, essa primeira identidade que a gente desenvolve, ela é muito distorcida. Cláudia, distorcida por quê? Porque ela é construída em cima do que as pessoas falam da gente, da nossa percepção do mundo, do que a gente ouve, do que a gente sente e do que a gente vê ali, os adultos à nossa volta fazendo, falando, vivendo e nos dando orientações, inclusive. E junto com todo essa influência do ambiente da família, existe também a influência do ambiente da cidade que a gente nasce, da sociedade que a gente nasce. Então, eu estou aqui fazendo um resumão para vocês de tudo que a gente falou esses dias, porque hoje eu vou aprofundar o entendimento de vocês nessas camadas de construção que nós chamamos de níveis neurológicos e que constrói o nosso conteúdo psíquico aqui. Gente, é muito importante, independente da sua abordagem, independente da sua abordagem terapêutica, se você já é terapeuta, independente se você ainda não é terapeuta, é muito importante que você tenha esse conhecimento sobre o processo de uma mente humana, porque é através desse conhecimento que você vai saber construir o seu raciocínio clínico de atendimento, que inclusive vai ser o nosso tema da live de amanhã. Já estou dando aqui esse spoiler, e que eu sei que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, principalmente quando a gente está começando, é linkar as queixas que as pessoas estão trazendo ali para a gente poder atender a toda a técnica, a toda a abordagem que a gente estudou, no que a gente fala, como é que a gente conduz aquela sessão, em que momento que eu aplico tal técnica para que a pessoa de fato tenha resultados na vida dela com o seu trabalho de terapia. Então, nós vamos entender o que é essa parte mais consciente da mente e o que é essa parte mais inconsciente da mente através da ótica da programação neurolinguística. E entender isso é entender como você funciona, é entender como a pessoa que está ali na sua frente, que você vai atender ou já atende, funciona. E isso é fundamental para que você seja uma terapeuta de alto valor, ok? Muito bem, para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Lavoura, eu sou terapeuta, eu atendo como terapeuta e eu tenho um instituto, o Instituto Cláudia Lavoura de Desenvolvimento Humano, que forma terapeutas em programação neurolinguística, além de outros cursos e mentorias que nós temos também. O meu objetivo no Instituto é fazer com que você tenha tudo o que você precisa para se tornar uma terapeuta, se você ainda não é e tem esse sonho, e consiga desenvolver a sua carreira. E aí, nessa jornada de desenvolver a sua carreira, mesmo que você já seja terapeuta de outra abordagem, esses cursos também são para você, porque você vai se capacitar tecnicamente em ferramentas
e em raciocínios clínicos que geram verdadeiros resultados, você vai se desenvolver. Lembra que a gente tem falado muito aqui sobre isso? Que para a gente alcançar o que a gente deseja alcançar na vida da gente, para a gente começar a ter resultados diferentes, a gente precisa antes ser pessoas diferentes, né? A Cláudia de hoje não é a Cláudia de 4 anos atrás. Ou seja, os resultados que eu tenho hoje na minha vida, na minha carreira, eles só são possíveis porque eu mudei. Então, você também tem ali um caminho para você realizar mudanças na sua vida. Além de você aprender a fazer a gestão da sua carreira, dividir o teu conhecimento com as pessoas, comunicando o teu trabalho e tendo estratégias de venda também. Então, a nossa missão no Instituto Cláudia Lavor de Desenvolvimento Humano é formar terapeutas de alto valor. Terapeutas que sabem gerar verdadeiras transformações na vida das pessoas, ou seja, que têm processos de terapia, que sabem construir um processo de terapia que gera resultados na vida das pessoas que ele atende e na sua própria vida também. A gente também precisa aprender a gerar resultados para a nossa vida, tanto de transformação pessoal como financeiro também, gente. Para quem quer viver de terapia, precisa se organizar e ter estratégias para tudo isso. E sem fórmula mágica, tá? Aqui é o que eu falo para vocês, eu não vou fazer nenhuma promessa que eu não considere factível de ser atingida. Então, vocês precisam entender que, para quem ainda não é terapeuta e quer ser terapeuta, e para quem já é terapeuta, mas ainda não tem o resultado que gostaria de ter na sua carreira, entenda que é um processo de construção, não é de uma hora para outra que você consegue. Agora, se você tem uma metodologia certa, se você tem uma metodologia validada, com outras pessoas que já chegaram lá, você ganha tempo na construção da tua carreira. E essa é a nossa proposta na formação de terapeutas em programação neurolinguística. Então, se você quer participar das aulas da semana que vem à noite, que eu vou dar à noite no Zoom, você pode digitar TAV, ir para o grupo de WhatsApp, porque por lá você vai receber o link das aulas que vão acontecer à noite, você vai receber uma apostila para poder acompanhar as aulas. São 4 aulas gratuitas que antecedem a abertura da turma, de uma nova turma da formação em PNL, que vai acontecer na quinta-feira da semana que vem. E que, inclusive, quem tiver comigo ao vivo vai receber uma mega condição ali para entrar na nossa formação. Agora, nesses 4 dias, tem muito conteúdo que vai transformar a sua vida. Muito bem. Então, vamos lá. O tema da nossa live hoje é o consciente e o inconsciente na visão da programação neurolinguística, aprofundando tudo o que nós temos aprendido durante esses dias de live. Hoje nós estamos no nosso penúltimo, amanhã é o nosso último dia de live do esquenta do evento. O que eu quero que vocês saiam daqui, gente, é entendendo, e do evento também da semana que vem, é entendendo a força que a programação neurolinguística tem para processos terapêuticos, quando ela foi adaptada por mim para processos de terapia, tá? Cláudia, mas qual que é a diferença da sua formação para uma formação comum de PNL? Uma formação comum, você vai aprender as técnicas. Na formação terapeuta de alto valor, você aprende as técnicas já adaptadas para processos de terapia, que eu sei que é uma das grandes dificuldades que a maioria que já fez, inclusive, um curso de PNL tem, tá? Muito bem. A gente vem falando sobre o cérebro, sobre a mente, e eu só vou dar uma relembrada aqui em conceitos que são importantes para eu já ir para o quadro, porque eu quero desenhar aqui algo que vai trazer um profundo entendimento para vocês sobre esse processo da mente, para que vocês utilizem como base das técnicas que vocês aprenderão, inclusive, na formação. Quem vier para a formação. A gente precisa entender que o nosso cérebro,
ele é um grande órgão, como a gente vem falando aqui, e esse cérebro ele vem com as suas funções, assim como um coração, assim como um rim. A gente não precisa mandar um rim funcionar. A gente não precisa ensinar um rim a funcionar. O cérebro também não. Então, o cérebro ele já vem ali com todas as suas funções, e as duas principais são nos proteger para que a gente sobreviva e nos direcionar para prazeres imediatos. Então, se a gente não aprender a direcionar o nosso cérebro para onde a gente gostaria que ele fosse, nós simplesmente vamos viver com muito medo e cheios de vícios, porque é para isso que ele foi programado para nos sobreviver e nos colocar em situações de prazeres imediatos, automaticamente, tá? Muito bem. Por que isso? Porque apesar do cérebro ser um órgão extremamente potente, ele é muito primitivo, gente. Vocês entendem isso? Ele é muito primitivo. Nós temos um lado do nosso cérebro que é muito primitivo. Lembra que ontem eu expliquei para vocês e fiz uma analogia do quanto o nosso cérebro pode ser comparado a um hardware de um computador e a nossa mente ao software, ou seja, isso é muito importante que a gente entenda, tá? Porque existe um mundo interno aqui que é só nosso. Cada pessoa tem um mundo único aqui dentro, que a faz filtrar as suas experiências no mundo de uma forma, no mundo externo, de uma forma completamente diferente umas das outras. A gente aprende isso, inclusive, em uma das ferramentas do TAV que se chama Como Formamos o Nosso Modelo de Mundo. A gente vai entender isso mais profundamente na semana que vem. Se você ainda não está no grupo, digita TAV. Eu até escrevi aqui hoje para facilitar vocês. Digita TAV para você participar das aulas da semana que vem, tá? Muito bem. Então, quando a gente fala de mente e quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de duas coisas diferentes, gente. O cérebro é o órgão, é a parte mais fisiológica. O cérebro ele reage quimicamente, eletricamente, e no cérebro existe uma comunicação com todas as áreas do nosso corpo. Tanto que a gente fala o sistema nervoso central, que é composto mais pelo cérebro e pela medula e o periférico, que é toda a comunicação que a gente tem com o resto do nosso corpo. A mente é o nosso conteúdo psíquico armazenado, são as nossas memórias, se a gente puder falar de uma forma bem simples. E é sobre isso que eu quero aqui aprofundar com vocês, porque é muito importante que vocês entendam isso. Nas nossas memórias, na forma como a gente vai captando as nossas memórias e como elas vão se organizando dentro do nosso cérebro, a gente tem ali departamentos, vamos dizer assim, que nós armazenamos memórias recentes e as que não são recentes, com o tempo, se não forem úteis, elas vão sendo transferidas para o departamento do inconsciente. Bora estudar isso? Como é que isso funciona? Vamos lá. Cláudia, mas por que eu tenho que aprender isso? Simplesmente porque você só consegue gerar resultados mais rápidos na vida dos seus clientes se você tiver ferramentas que acessem diretamente o inconsciente dele. Então, vamos lá, vamos estudar isso. Seguinte, aqui tá bom. Imagina que aqui é uma cabeça, nariz, boca, e aqui é o nosso cérebro, tá? Imagina que aqui é como se a gente passasse uma linha e fizesse uma divisão. Essa divisão não existe, tá? Eu estou fazendo aqui ela dessa forma só para ficar mais didático para vocês entenderem. Muito bem. Imagina então que aqui fica o nosso consciente e aqui fica o nosso inconsciente. Então,
Aqui são armazenadas as memórias e eu vou ilustrar as memórias com bolinhas, fazendo uma alusão ao filme Divertidamente. Imagina que aqui, deixa eu colocar de outra cor, são as memórias inconscientes, tá? Cláudia, mas como é que essas memórias ou essas experiências, como é que elas vão se organizando dentro da nossa mente? Vamos lá, presta atenção. Tudo o que acontece aqui fora de experiências, sejam elas visuais, auditivas ou sinestésicas, ou seja, a partir do que a gente vê, do que a gente ouve ou do que a gente sente, todas essas experiências que a gente vai vivendo desde a nossa infância, gente, isso é muito importante que vocês entendam. Muito. Todas essas experiências eu vou ilustrar com bolinhas. Elas são captadas para nossa mente. Muito bem. A grande maioria delas vai para a mente consciente, porque tem experiências que são captadas inconscientemente, inclusive. Mas eu não vou aprofundar aqui, senão vai ficar uma live muito longa e muito complexa. A grande maioria dessas experiências, elas são captadas pelo nosso consciente. Puf, vivi uma experiência e armazenei aqui na parte mais consciente da minha mente. Entendam o seguinte, a parte mais consciente da mente, ela é racional, ela é lógica. A parte mais inconsciente da mente, ela é emocional. Ela é irracional, ela não tem nada de lógica. Então, tudo o que vai parar na parte inconsciente da mente, ela perde inclusive a noção de passado, presente e futuro. Simplesmente ela existe lá e ponto. Aí, só esse entendimento já traz para vocês a percepção sobre traumas. O que acontece na mente de uma pessoa numa situação traumática da infância? Vamos entender? Olha lá. A pessoa acabou de viver aqui uma experiência que para ela foi traumática. Ou seja, foi além do que o que ela conseguiria suportar para aquela experiência. Vamos pensar que foi uma experiência dolorosa e traumática. Assim que aconteceu essa experiência na vida dela, esta memória aconteceu, pronto, aconteceu há uma hora atrás. Esta memória do que aconteceu ainda fica muito recente na mente dela. Então, imagina isso acontecendo com uma criança com 4 anos de idade, uma memória, uma experiência traumática que criou uma memória. Essa experiência acabou de acontecer e ser armazenada no consciente dessa criança. Muito bem. Com o tempo, com o passar dos anos, como é algo desagradável e doloroso, a gente gosta de ficar lembrando o tempo todo do que é desagradável e doloroso? Escreve aqui para mim. A gente gosta? Tudo o que dói, a gente gosta de ficar lembrando? Ou a gente gosta de ficar lembrando o que foi bom, o que deu prazer? Lembra da construção do cérebro? Ele sempre vai fazer a gente se direcionar para o prazer. A gente tem uma busca de felicidade que é automática, é inerente a todos nós. Não, pois é. Então, se a gente não gosta de ficar lembrando de tudo isso, com certeza não. Exatamente, vamos lá. Eu já vou até explicar os gatilhos, viu, Débora? Se a gente não gosta de ficar lembrando de tudo isso, o que a nossa mente faz automaticamente? Ela manda essa memória para o inconsciente. Falando de uma forma simples, é quando a gente joga a sujeira debaixo do tapete. E a gente faz isso a nossa vida inteira, porque simplesmente a gente não sabe o que fazer com isso. A gente não sabe o que fazer com essas coisas dolorosas. A gente não aprendeu, nossos pais também não, bisavós, avós também não. Por isso que a gente tem que quebrar esse padrão com a consciência de como a gente funciona e com técnicas de ressignificação, que é o que a programação neurolinguística traz.
tá? Gente, eu vou aprofundar nisso nas aulas da semana que vem. Quem ainda não está no grupo, digita TAV e entra para o grupo, tá? Para o nosso grupo de WhatsApp, para poder participar dessas aulas aqui da semana que vem. Onde, inclusive, a gente vai ter técnicas durante a aula, vocês já vão experimentar a programação neurolinguística, não é nem só aprender com informações, vocês vão experimentar algumas técnicas que são possíveis de serem feitas em grupo, mesmo para quem não tem conhecimento zero. Porque vocês vão entender, o legal de participar do grupo de WhatsApp e das aulas ao vivo no Zoom na semana que vem, é que vocês vão entender na vida de vocês, a mente de vocês vai reconhecer o que a gente vai, inclusive, experimentar nas aulas na semana que vem. É muito interessante isso. E é por isso que é tão apaixonante. Então, muito bem, a gente joga para debaixo do tapete. E aí a gente vai armazenando uma série de memórias no nosso inconsciente, memórias desagradáveis, de dor, de traumas, de sofrimento. É tudo isso que a gente vai absorvendo durante a nossa vida. Muito bem. Aí vamos aqui para os gatilhos. Vamos supor que essa criança que cresceu, virou uma adulta, sei lá, está com 30 anos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que quando ela tinha 4 anos, ela sofreu um trauma muito grande com um cachorro. Gente, vamos lá, eu vou até trazer um exemplo real de uma pessoa que eu atendi que ela tinha fobia de qualquer bicho com pena. Uma vez eu atendi uma paciente que ela me procurou para resolver isso. Ela tinha fobia de qualquer bicho com pena. Qual que é a diferença da fobia para um medo? A fobia é um medo exagerado. A pessoa simplesmente ela perde a noção da razão. É como se o consciente racional e o inconsciente emocional perdesse ali a sua ligação, tá? Perde mesmo. E aí a gente investigando, usando as técnicas para saber a origem desse medo, porque pensa comigo, essa pessoa, ela não nasceu com medo de bicho de pena. Quando ela era pequenininha, ela não tinha esse medo. Então, o que que aconteceu na vida dela que a mente dela associou? Porque o nosso cérebro, ele faz associações, né? Quando a gente aprende que essa caneta aqui é uma caneta verde, a gente aprendeu a fazer esta associação. Lembra dessa fase que a criança não sabe as cores e ela está aprendendo as cores? Muito bem. Ela está fazendo o que na mente dela? Associando. Da mesma forma como a gente associa coisas simples, a gente associa coisas complexas. É assim que a nossa mente funciona. Se uma criança, que foi o caso dessa minha paciente, ela com 2 aninhos viveu uma situação que para ela foi traumática. Ela estava com o vô dela numa praça, e isso é muito comum de acontecer. E nessa praça tinham muitos pombos. E o que que esse vovô fez? Jogou um monte de milho em cima dela para os pombinhos voarem perto dela e ela ficar ali perto dos pombinhos, achando que ele estava arrasando com a netinha. Só que ela entrou em uma situação de pânico, porque vieram muitos bichos que a mente dela associou. Lembra que essa parte do inconsciente é irracional? Associou pena ao pavor, à emoção que ela sentiu. Então, aí é onde vem os gatilhos, aí é onde os gatilhos acontecem. Medo de lagartixa é muito comum. Não, medo de lagarta, né? Tem medo de lagartixa também. Medo de lagartixa é muito comum. Inclusive, uma das técnicas que tem lá no TAV é a gente trabalhando, eu ao vivo, aplicando a técnica em uma aluna para trabalhar, para ressignificar esse medo que ela tinha, pavor, né? Fobia de lagartixa. Muito bem. Pegando esse exemplo do animal com pena, né? O que que acontece? Aí é onde vem os gatilhos. Como na experiência que ela teve quando ela era pequenininha, a mente dela associou aquelas penas, aqueles animais com penas, a sensação que ela sentiu na época de pavor muito grande, e ela jogou a mente dela, por uma questão de sobrevivência, jogou essa lembrança para o inconsciente, por uma questão de sobrevivência.
Ela adulta ainda, imagina que se passaram anos. Ela adulta, lembra que o que está no inconsciente não tem noção de passado, presente e futuro? Por isso que algo que acontece lá atrás na nossa vida, quando está armazenado no nosso inconsciente, com emoções atreladas à experiência, a gente dispara o mesmo comportamento que foi disparado na experiência original. Isso é o que a gente chama de gatilho. O consciente com o inconsciente, eles se conversam o tempo todo. Então, o que é o gatilho? Trazendo para esse exemplo, qualquer animal que tivesse pena, por mais que conscientemente ela visse o animal e percebesse que é um passarinho pequenininho, racionalmente, ela sabia que era um passarinho pequenininho. Só que emocionalmente, presta atenção, pela experiência que ela viveu na infância dela de pavor, com aqueles pombinhos, emocionalmente, o programa que foi instalado aqui de pavor, que fez ela, bebezinha, sobreviver, é acionado no mesmo momento em que ela vê o gatilho. Cláudia, mas mesmo ela adulta? Sim, mesmo ela adulta, porque o registro está no inconsciente dela. Não está no consciente, porque no consciente a gente só mantém o que é útil para a nossa vida e o que é recente. Era útil ela ficar lembrando disso o resto da vida? Não, não era. E além do que, pela idade em que isso aconteceu, ela ainda nem tinha essa parte mais consciente e racional desenvolvida para elaborar o que tinha acontecido de uma forma mais adulta, mais racional mesmo. A gente só consegue desenvolver essa parte mais racional do nosso cérebro para racionalizar as nossas experiências quando nós somos adultas. A parte mais racional do nosso cérebro, ela está madura no final da nossa adolescência, começo da nossa vida jovem. Imagina uma criança vivendo ali um trauma, qualquer que seja. Imagina essa criança vivendo repetidamente situações, por exemplo, de dores, de apanhar, de ser maltratada, enfim, N situações. Essa criança ela vai registrando em forma de memórias como ela consegue. Só que essas memórias, enquanto elas não forem ressignificadas, elas vão trazer os mesmos programas de reações que foram instalados na mente da pessoa de uma forma automática e que a fez sobreviver para aquele evento. Então, o que a gente chama de trauma, na verdade, é algo que a nossa mente inconsciente reconhece a experiência que ela já viveu e que foi desagradável e que fez com que ela reagisse, inclusive emocionalmente, de várias formas. E esse sistema de defesa, ele é acionado no inconsciente quando algo semelhante o consciente capta. Perceberam, gente? Não vou aprofundar nisso daqui, porque isso aqui é complexo. A gente tem um módulo inteiro só para explicar como funciona isso daqui no detalhe, lá no TAV. No detalhe. Porque quando vocês entendem isso daqui, essa mecânica, é muito mais fácil quando uma pessoa chegar com qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de problema de relacionamento, qualquer situação ou dor que ela esteja vivendo hoje, é muito mais fácil, a partir deste entendimento, vocês relacionarem com as perguntas que vocês têm que fazer para a pessoa, com as técnicas depois que vocês têm que usar após o processo de investigação. Entendem?
É muito importante. Por isso que dores emocionais não tratadas disparam em nós, muitas vezes, as mesmas emoções sentidas de 20, 30, 40 anos atrás. O consciente e o inconsciente, eles estão interligados o tempo todo. E eles podem influenciar, inclusive, um ao outro nesse processo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro, ele quer proteger a gente? Ele tem uma série de organizações, de protocolos para fazer a gente sobreviver, porque essa é a principal função dele, é proteger a gente. Por isso que o conhecimento da programação neurolinguística adaptada para processos de terapia é tão importante para qualquer terapeuta. Gente, eu não, depois que eu conheci a PNL e eu consegui entender o ser humano como um todo e facilmente identificando, inclusive o que que eu tenho que perguntar, dependendo da queixa que a pessoa chega lá no meu consultório, eu não entendo como é que a gente consegue atender sem programação neurolinguística, sem o conhecimento da programação neurolinguística adaptada para processo de terapia. Não é qualquer PNL. Porque entender tudo isso é o entendimento principal para você promover a mudança na vida de uma pessoa. Por isso que o método se chama terapeuta de alto valor. Você sabe exatamente, conhecendo todo esse processo, o que você tem que ir lá na mente da pessoa para transformar na vida dela. Você tem ferramentas, a PNL traz isso para a gente, que acessam o inconsciente de uma pessoa. Porque você não consegue acessar o que está aqui no inconsciente falando com a pessoa de um jeito racional. Não consegue. Olha que interessante. Quando você tem ali, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de lagarto ou lagartixa, vamos pegar esse exemplo, que foi até um exemplo aqui de vocês. Quando você tem uma pessoa assim, você consegue virar para ela e falar: olha, é só uma lagartixinha, ela não vai fazer mal para você. Você consegue fazer com que ela perca esse medo racionalmente, falando com a parte racional da mente dela? Não consegue. A pessoa não te ouve. Ela está presa, sabe o quê? A mente dela, ela não faz isso que ela quer. A mente dela está presa à experiência que ela viveu aqui e que está registrada no inconsciente, a experiência de terror, de pavor. Então, o que a PNL traz para a gente são ferramentas para a gente acessar direto o que está no inconsciente. Por isso que são técnicas que, uma vez adaptadas para um processo de terapia, trazem resultados tão rápidos. Percebem? Gente, nas aulas da semana que vem, as aulas do período da noite, eu vou conseguir, a gente vai fazer 4 aulas e vocês se preparem para estudar. Quem está pensando em vir participar dessas 4 aulas, achando que vai ser só coisa superficial, nem venha, porque não vai ser. Vocês vão trazer papel, vocês vão trazer caneta, vocês vão ter que anotar muita coisa. São 4 aulas que eu vou falar para vocês que muitos cursos, inclusive pagos, não entregam o que eu entrego nessas 4 aulas. É inclusive o feedback que a gente tem dos alunos que participam, tá? Quem não está no grupo de WhatsApp para participar dessas aulas, digita TAV. Você vai receber o link para conseguir se inscrever no WhatsApp, porque as aulas elas serão entregues no Zoom. Nós estaremos no Zoom ao vivo. Eu com quem estiver lá. E você só vai receber esse link se você estiver no grupo de WhatsApp. Muito bem. Dando continuidade para esse entendimento. Vamos lá, ó. É muito importante que a gente tenha consciência de que nós temos um mundo interno e um mundo externo. Vou trazer um exemplo. E é isso, inclusive, o que faz a gente ser pessoas tão diferentes umas das outras, né? Porque o mundo, é o mesmo, mas a forma como a gente vive esse mundo ou esses acontecimentos é completamente diferente. Vamos pegar um exemplo: o dinheiro. O dinheiro é um papel.
Hoje em dia nem é papel mais, né? É um número lá na conta da internet do banco que a gente tem. O dinheiro é o dinheiro. Para algumas pessoas, o dinheiro vem fácil. Ela tem facilidade de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Para outras pessoas é muito difícil. O dinheiro é algo que é muito impossível de se alcançar. Qual é a diferença se o dinheiro é o mesmo? É a experiência da pessoa interna referente àquele objeto, ou àquela pessoa, ou àquela situação. O sexo é o sexo. Para algumas pessoas, o sexo é maravilhoso. Para outras pessoas, é algo proibido, algo feio, algo que nem deveria existir. O sexo é o sexo. O que que difere essa representação dessa experiência? Por que que as pessoas têm opiniões e vivências diferentes em relação a uma coisa que é a mesma? O que difere é o mundo interno. A PNL traz essa luz para a gente o tempo todo, dessas experiências subjetivas que estão registradas no nosso mundo interno e de como elas influenciam as nossas decisões, a forma como a gente experimenta os nossos relacionamentos, a nossa relação com a profissão, com o dinheiro, com o propósito, com a nossa saúde, com as nossas emoções. E qual é a importância, então, da gente entender e ter ferramentas para ir lá no inconsciente, ou seja, no mundo interno da pessoa e ressignificar isso? Vamos lá, prestem atenção que aqui vem a cereja do bolo da live. Vocês vão entender muita coisa, inclusive. Eu vou beber uma água. Vamos lá. O que que acontece? Nós todos recebemos, por estarmos vivos, uma energia que a gente chama de energia vital. Freud chama de energia vital, inclusive quando ele explica o aparelho psíquico. Muito bem. Pensa o seguinte: se a gente tem muita coisa aqui, ó, armazenada no inconsciente, ou seja, debaixo do tapete, significa que na nossa mente a gente vai estar muito preso ao passado. A gente vai sentir muita tristeza de experiências vividas, porque o tempo todo a vida vai gerando gatilhos para a gente entrar em contato, inclusive com o que a gente tem que resolver dentro da nossa mente. Esse é o nosso processo de evolução. Então, enquanto a gente não resolve essas coisas que estão aqui no nosso inconsciente, a nossa mente vai direcionar a energia para, inclusive, fazer a gente não parar para pensar sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas emocionais. Só que não adianta, porque o tempo todo a vida aqui fora vai desafiar a gente e os gatilhos para a gente acessar tudo isso, eles vão continuar acontecendo, porque você está aqui para evoluir justamente tudo isso. Então, se você tem muitas mágoas, tristezas, traumas, sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono, a tua energia vital, se você tem tudo isso parado no teu inconsciente, e o que a gente aprende é a liberar essas memórias, inclusive, porque a neurociência nos trouxe esse grande presente que é o entendimento da neuroplasticidade. E que é a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de enfraquecer sinapses, que é quando a gente registra essas memórias, confundir essas memórias e, melhor, criar memórias novas em cima das antigas. A gente consegue fazer isso através de técnicas específicas para isso. É tudo isso o que a nossa formação ensina, gente. Por isso que é maravilhosa, por isso que eu sou apaixonada por ela, por isso que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque foi tudo isso que fez a minha transformação pessoal e, consequentemente, a minha transformação na minha vida.
De novo, eu só consigo fazer o que eu faço hoje, estar onde eu estou hoje, com a minha vida profissional, inclusive, porque hoje eu sou outra pessoa. E eu só sou outra pessoa porque eu ressignifiquei e ressignifico até hoje. Eu faço a minha terapia de ressignificação de memórias. Porque quando a gente aprende que a gente não pode e não deve, não precisa mais viver com essas memórias paradas na nossa mente, inconsciente, influenciando a nossa vida até hoje, quando a gente descobre a bênção que é isso para a nossa vida, você quer ressignificar logo um monte de coisa. Porque é libertador. Por que que é libertador? Porque a tua energia vital, ela para de ser utilizada para manter o que Freud falava, o recalcado. Na programação neurolinguística, é para manter programações dolorosas dentro da sua mente. Quando você libera tudo isso, você tem energia, a energia que já é sua, que estava sendo canalizada para outras coisas, você tem a energia para hoje para construir a tua vida. E aí você vai ganhando um monte de outras forças, como por exemplo, você entende que o passado não existe mais. Se alguém te fez mal no passado, mesmo quando você era criança, entenda, você é uma vítima realmente. Ou você foi uma vítima. Você é uma vítima quando você é criança e alguém te faz mal. Agora, você, quando passou por alguma experiência dolorosa na tua infância, registrou isso, e isso fica no inconsciente, e o inconsciente não tem noção de passado, presente e futuro, o que que se isso não for reprogramado, vai fazer na tua vida adulta? Vai influenciar na tua vida até hoje. Você fica refém das tuas dores, das tuas feridas, dos teus traumas e perde a liberdade de tomar decisões hoje na tua vida com medo de se ferir de novo, porque isso ainda está parado na tua mente. Percebem o poder de ressignificar tudo isso? Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Quem quiser estar nas aulas na semana que vem, digita TAV. T-A-V. Qualquer curso que você fizer, eu já vou fazer. A partir de agora, seu método de aprendizagem é incrível. Débora, bem-vinda ao nosso clube. Eu tenho várias alunas assim que estão comigo desde o meu primeiro curso, que foi em julho de 2020. Dá para entender o que é terapeuta aqui, e quem não é? Quem não é terapeuta, dá para entender todo esse processo? Imagina quando você era criancinha e você se sentiu inferior por alguma situação. E é muito comum a gente sentir, né? É muito comum. Eu tenho duas netinhas e elas têm duas priminhas e uma delas, as primas nasceram no mesmo dia, né? E é muito interessante a gente ter esse tipo de conhecimento e olhar para as crianças, né, da nossa família, para as crianças que estão se desenvolvendo nesse processo que eu estou ensinando a vocês, só que hoje vocês são adultas. E eu vejo que tem uma delas que elas são em quatro, né, quatro meninas. Quando uma acaba deixando a outra de lado da brincadeira, das brincadeiras, isso não é muito comum quando a gente é criança acontecer. Eu vejo que uma delas fica ali tristinha, e aí na minha cabeça eu já faço a leitura, está vivendo uma situação de rejeição ou de abandono, e está registrando ali, naquele momento, fazendo sinapses de abandono, sinapses de rejeição. E se ela, quando for adulta, não reprogramar isso, vai inconscientemente tomar um monte de decisão para tentar evitar esse mesmo tipo de situação que ela está vivendo na infância, sem nem perceber que está vivendo. Essa é a questão, porque esse processo, ele é inconsciente, gente. Ele é inconsciente. Só que ele influencia na nossa vida adulta, mesmo se a gente tiver consciência dele ou não.
Tem uma frase do Jung, que é um discípulo do Freud, que ele fala exatamente isso. Enquanto você não tornar consciente o que está no seu inconsciente, o inconsciente vai governar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, o não entendimento desse processo deixa a gente no lugar de vítima ainda da vida. E a gente não é mais. A gente foi quando a gente era criança. Eu vejo as 4, a pequenininha não tem ferramenta ainda interna para poder lidar com aquela situação. Não tem. Mas ela vai ter quando adulta. Se ela entender esse processo e a importância de refazer esse software, precisa atualizar esse software na nossa mente. Olha aqui, tive rejeição de pai e mãe, sendo criada na casa de uma e de outro desde os 4 anos. Isso, infelizmente, isso é muito comum. Pensa, não é culpa do teu pai nem culpa da tua mãe, foi o que eles conseguiram fazer. Também vai saber como foi a infância deles. Eles deram para você o que eles tinham para dar. Agora, você foi vítima na tua infância? Foi. Poxa, uma criança, ela é vítima quando ela vive desse jeito. A grande questão é que agora você é adulta. E você pode reprogramar isso na tua mente, porque essas memórias que você viveu de rejeição, essas situações, elas existem na tua mente em forma de memória. Vamos reprogramar isso e liberar você disso. Percebe? Você vai se reconectar com o teu poder. E quando a gente faz isso na vida da gente também, a gente se capacita muito mais para fazer isso na vida do outro. Então, por isso que a minha metodologia não é só ensinar técnicas para terapeutas. Eu falo que eu transformo pessoas enquanto eu formo essas pessoas em terapeutas em programação neurolinguística. Você vai ter a oportunidade de transformar essas coisas na sua vida também. Precisa. A gente precisa tocar em tudo isso. E se a gente tiver o entendimento e técnicas que vão direto ali na mente para poder ressignificar isso, puf, acabou. Ok, gente. Márcia, entra no grupo. Não sei se você já está lá ou não. Entrem no grupo. Digitem TAV para vocês receberem o link. Gente, eu falo isso tanto para vocês aqui, porque depois eu recebo mensagem falando: ah, Cláudia, como é que eu participo dessas aulas? Ah, Cláudia, essas aulas não ficam gravadas, tá? Isso é importantíssimo eu falar. Essas lives, elas estão gravadas, estão disponíveis lá no meu feed. Agora, as aulas da semana que vem, nossa, eu devia ter falado isso todos os dias, mas a gente vai mandar esse recado lá no grupo. As aulas da semana que vem, à noite, elas não ficam gravadas. Então, você tem que se organizar para participar dessas aulas comigo ao vivo na semana que vem. Digita TAV, T de tatu, A de avião, V de Vitória. E entra no grupo de WhatsApp para receber o link dessas aulas, tá bom? Elas não ficarão gravadas. E uma coisa eu garanto para vocês, se vocês acham que nessas lives dessa semana vocês estão tendo bastante conteúdo, vocês não imaginam as aulas da semana que vem. O nível de transformação que vocês serão submetidas. Nossa, Cláudia, mas por que você faz isso? Gente, porque na quinta-feira eu vou abrir matrícula para a turma dessa formação. E eu preciso que vocês experimentem. Para mim, dá muito trabalho uma pessoa entrar na turma e depois ali vocês têm aquele prazo de 7 dias, não querer mais ficar. Inclusive, a gente tem uma das taxas mais baixas de curso na Hotmart de reembolso da formação TAV. A gente tem pouquíssimos casos de pedido de reembolso, pouquíssimos. E olha que eu libero todo o curso de uma vez. Você tem ali 7 dias para olhar tudo. Eu não fico segurando a aula, não. Não, porque não me interessa isso. Eu quero pessoas que queiram, de fato, transformar a sua vida, que queiram, de fato, ocupar o seu lugar no mundo como terapeuta e que entendam que isso é um processo
e que querem entrar nesse processo agora. Não é fórmula mágica, você vai ter que estudar, você vai ter que estar nas aulas comigo, você vai ter que praticar técnica, enfim, você vai ter todo o ambiente. Lembra da ferramenta de ontem? Ambiente, comportamento, habilidade, crenças, valores e a sua noção de individualidade. As aulas serão à noite. As aulas da semana que vem serão à noite, gente, às 20 horas. 20 horas e 6 minutos, para ser mais específica. A Márcia já está no grupo. Ótimo. Gente, é isso. Amanhã a gente finaliza essa sequência de lives de aquecimento. O tema é raciocínio clínico a partir da programação neurolinguística. Mesmo que você não seja terapeuta, mesmo que você já seja terapeuta, mas entenda muito pouco de programação neurolinguística, você vai aprender a raciocinar junto comigo. Eu vou explicar para vocês o raciocínio macro de tudo isso e a gente vai amarrar essas arestas de todas esse conhecimento que a gente veio tendo aqui durante essa semana, tá? Eu espero de fato, de verdade, que esse conhecimento tenha feito e esteja fazendo a diferença na sua vida. Eu já fico muito feliz se isso estiver acontecendo. Se vocês, ao entrarem para essa live, saírem já com percepções diferentes sobre quem vocês são, sobre o potencial que vocês têm, sobre o poder de reprogramação na mente de vocês, do que atrapalha a gente de construir a vida que a gente quer. E eu não estou aqui dizendo que é fácil, não, gente. Não estou dizendo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que vale muito a pena. Hoje eu mando no meu horário, eu mando na minha agenda, eu consigo fazer o dinheiro que eu quero, porque dependendo da quantidade de pacientes, eu vou aumentando o meu salário, eu vou diminuindo o meu salário que eu ganho como terapeuta. Eu amo atender, tem dias, como todo ser humano que somos, né? Tem dias que, poxa, às vezes eu tô mais jururu, aí eu vou atender, eu saio completamente transformada, bem, feliz, como também é quando eu dou aula, eu amo dar aula. Então, vale a pena vocês percorrerem esse caminho para construir a carreira de vocês como terapeuta. Eu tenho uma metodologia, é o que eu falo, me deixem ajudar vocês, me deixem conduzir vocês nesse caminho, tá? Se vocês acreditam que esse conteúdo, essas lives estão fazendo a diferença na vida de vocês, me ajudem a compartilhar este conteúdo com as pessoas que vocês conhecem e que se interessam por esse tipo de conteúdo. Tem gente que não se interessa e tá tudo bem, né? Tem gente que vai querer aprender a cozinhar, tem gente que vai querer aprender a, sei lá, mexer com dinheiro, a fazer prédio, tá tudo bem, porque Deus é perfeito, ele coloca em cada um de nós dons e talentos diferentes. Mas lembra das pessoas que você conversa, que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Divide essa live com essas pessoas, porque vocês me ajudam muito fazendo isso. Tá bom, gente? Então tá bom. Que bom que tá fazendo a diferença. Vem aprender mais, vale a pena. Primeira aula hoje, não, a primeira aula foi segunda-feira, tá? Onde eu falei sobre as leis que amparam a nossa carreira de terapeuta. Serei uma TAV, isso mesmo, você será muito bem-vinda. Feliz por ter te encontrado. Gente, eu também sou muito feliz por encontrar as alunas que eu tenho, viu? Um beijo enorme para vocês e até amanhã, às 13 horas e 4 minutos. Às vezes eu chego um pouquinho atrasada, mas eu chego. Às vezes um pouquinho adiantada, mas eu chego, tá bom? Beijo grande, gente. Olha, tem uma aluna que está nos Estados Unidos, se formando como uma TAV. Vai ser uma terapeuta maravilhosa. Deus abençoe vocês também, gente. Bora ocupar o nosso lugar no mundo, porque cada um de nós tem aqui um lugar. É o que eu tenho falado para vocês. Para ver as outras lives, é só você ir lá no meu feed, que elas estão lá disponíveis ainda, tá? É só entrar lá. Desde segunda-feira, é isso que tem live. Todos nós temos um lugar único nesse mundo e a gente precisa se levantar. Chegou a hora da gente se levantar e ocupar esse lugar que é nosso. Tá bom? Beijo grande para vocês e fiquem com Deus, gente. Até amanhã.
Aqui também, um beijo enorme, fiquem com Deus.